Olá, pessoal! Eu sou a Érica Beccari. Eu sou a Cíntia Nobre. Hoje, nesse vídeo, a gente vai mostrar 5 erros que podem estar te impedindo de se tornar a protagonista da sua vida. E se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative já o sininho e deixe seu like. Se você já está inscrito, não deixe de curtir e compartilhar. Assim a gente consegue levar essa mensagem a mais pessoas que precisam ouvir esse conteúdo. Érica, mas o que é protagonismo? O que é ser protagonista, então, da sua própria vida? Palavra difícil, né? Protagonista. Seguinte, o que é ser protagonista? A pessoa que ela é protagonista da vida dela, ela entende que ela é 100% responsável pelos resultados que ela alcança, sejam eles bons ou ruins. E o que é isso? Quando você pergunta para a pessoa, você quer ter um carro bom, uma vida de sucesso, família, um emprego estável ou uma empresa de sucesso, quer ter um apartamento, cobertura, a pessoa quer tudo de bom. Só que ela não quer passar pelo processo. Na verdade, ela fica esperando Deus jogar no colo dela, né? Isso não é ser autorresponsável. A pessoa autorresponsável, ela entende que para ela alcançar tudo isso que eu falei agora, ela vai ter que tomar decisões na vida dela para ela conseguir alcançar. Não é isso, Cíntia? Exatamente. Exatamente isso, Érica. E em alguns, assim, quando você fala aí do protagonismo, né, a gente sempre fica lembrando de momentos da nossa vida, né, que a gente se porta, às vezes, até como vítima em algumas situações. E eu, em alguns momentos, eu me vi assim, sabe, Érica? Em muitas situações da minha vida. E eu quero até contar um exemplo muito forte aqui para vocês, que foi a primeira vez, na verdade, assim, eu sempre tive na veia o empreendedorismo, mas eu nunca fui protagonista da minha história. Mas quando eu quis de verdade começar a empreender, porque eu sempre tive esse desejo muito forte, a minha filha na época tinha 2 aninhos, a Estela hoje está com 17, então há 15 anos atrás. Eu trabalhava nessa época como coordenadora de um conselho de confecções aqui na minha cidade. E eu viajava muito, gente, viajava muito mesmo. Eu tinha reuniões até tarde da noite. Isso me consumia demais. Eu ficava muito afastada, né? Muito distante dos meus filhos. Não tinha muito tempo para eles. E a Estela adoecia de 2 em 2 meses. E o médico dela, uma vez, chegou a me dizer, ele falou, isso é falta de mãe. Quando eu ouvi aquilo, Érica, eu te Coitada. confesso que me deu uma dor no coração muito forte. E aí, naquele dia, eu falei: não, eu preciso mudar isso. E aí, eu tomei a decisão de sair do emprego e montar uma confecção de pijamas. E eu montei essa confecção dentro da minha casa mesmo. Tinha um pouco de experiência, porque eu já tinha vindo de Senai também, né, que é uma escola profissionalizante. E aí, pedi demissão daquele conselho que eu então trabalhava, peguei o dinheiro da rescisão, todo o dinheiro eu investi em matéria-prima e em alguns equipamentos para começar essa confecção. E era tudo dentro da minha casa mesmo, porque eu tinha a oportunidade de ficar ali com a minha filha, né, por perto, onde eu ia, eu carregava ela comigo. E nessa época, eu tinha um pouquinho de coragem, mas eu passei muito aperto sozinha. Muito aperto. Era eu sozinha para fazer tudo, para criar, fazer o controle financeiro da empresa, fazer as compras, vender. E com 2 filhos pequenos, o Ícaro nessa época tinha 9 anos, a Estela tinha 2. E aí, o que é que eu fiz? Meu marido nessa época não me apoiava, ele sempre trabalhou, né, como CLT, e eu me coloquei, gente, numa situação de vítima, muito, mas muito mesmo. E ficava, né? Meu marido não me apoia, é muito difícil com 2 filhos pequenos fazer isso, nanã. Ninguém me ajuda. E aí, naquela situação de vítima, o que é que eu fiz? Acabei voltando para a zona de conforto, que era a CLT. E eu voltei a trabalhar, eu abandonando o meu sonho, meu objetivo, que era de ter meu próprio negócio, né? E eu coloquei a culpa toda naquela época no meu marido, que não me apoiou. Do filho pequeno, meu Deus, E, mas eu tenho um filho de 2 anos. Quando ele crescer um pouquinho, né? Eu sei o que exa é isso. exatamente, me vi assim, me vi nesse sentido. E eu entendo assim, hoje você está com um filhinho de 1 aninho e você sabe o quanto isso é difícil, né? E eu demorei muito, sabe, Érica, para entender que eu não precisava de achar que eu tinha que ter apoio de alguém, que a única responsável pela minha vida, por tudo que eu tinha,
era eu mesma. E que se eu quisesse ser a atriz principal da minha vida, eu tinha que mudar. E hoje eu vejo muitas pessoas culpando as suas condições de vida por aquilo que não conseguem alcançar. Então, gente, estou aqui falando para vocês, eu e Érica, se você percebeu até aqui na minha história, né, que em algum momento você também age ou já agiu assim, fica aqui até o final, porque nós vamos dizer para vocês os 5 maiores erros que têm impedido você de realizar seus sonhos. Menina, você falando assim, meus 8 anos como funcionária do Sebrae, eu ouvi muitos casos parecidos com o seu, né? É muito claro que quando a pessoa se torna protagonista, o negócio pode dar certo e ele pode dar errado. O seu talvez fosse hoje, e hoje você é uma pessoa de sucesso, né, realizada no seu empreendimento, é um caso diferente, mas é porque houve um processo de mudança, né? Você reconheceu esses erros e transformou eles, né? E nós vamos falar disso tudo aqui. Mas eu lembrei, sabe, de quê? De um caso do Geraldo Rufino. Você lembra dele? Ele teve numa palestra que eu contratei do Sebrae. Ele é uma pessoa maravilhosa, ele é aquela pessoa que você quer ter por perto. O semblante dele é de eu sou responsável pela minha vida. E aí ele contou a história dele para mim. Contou que ele, quando tinha 7 anos, a mãe dele morreu, e aí ficou ele e mais 7 irmãos com o pai. Ele foi trabalhar numa carvoaria, carvoeira, não sei como chama direito, a empresa de carvão, e ele lá enchia saco de carvão. Aí com 9 anos ele saiu e foi para o lixão, onde ele catava latinha, catava alimento, e no lixão ele viu uma oportunidade de empreender. Ele e o irmão dele, eles começaram a juntar as latinhas e a irmã vendia, já estava reciclando lá atrás, né? Eles foram começar esse negócio, ele depois conseguiu um emprego de office boy no Play Center, o antigo Play Center, e foi levando a vida dele. Aí comprou um carro, né? Começou a se realizar pessoalmente. E aí o espírito empreendedor dele falou, opa, vamos fazer desse carro virar dinheiro, né? Comprou uma Kombi, começou a fazer transporte. E aí ele foi entrando no ramo do transporte. Ele e os irmãos dele, né? Aí ele foi, comprou um outro caminhão, comprou mais um e começou uma pequena frota. Quando a empresa já estava deslanchando, depois de tanta dificuldade, eu sei que teve um acidente, não me lembro direito como, e ele perdeu a frota toda, que eram os 2 caminhões. Não. E eles não tinham seguro, porque eles não tinha aquele espírito empreendedor de entender, né, essas questões. Ele não tinha seguro, perdeu os 2 caminhões, e aí? E aí ele foi vender o caminhão para o ferro velho, foi desmanchar para tirar as peças, que os caminhões estavam novos, mas tinham dado perda total. Aí ele começou a ver um outro negócio lá. Tem isso, né? Vende. E eu sei que hoje, aí ele entrou nesse ramo de desmanche, de peças, e hoje ele é a maior recicladora de automóveis do nosso país, talvez da América Latina, uma empresa gigante. Ele fatura mais ou menos 50 milhões por ano, e o tempo todo, quando você está conversando com ele, você vê aquela vida de dificuldade, tudo dava errado, quando a coisa estava andando, vinha um negócio errado, acontecia, mas ele é aquela pessoa que entendeu. Eu não posso ficar esperando, não posso me colocar de vítima e ficar esperando que o mundo venha aqui passar a mãozinha na minha cabeça, senão não vai dar certo. E aí ele se tornou responsável pela vida dele e conseguiu obter sucesso até hoje. Tá, aquilo tá entranhado dele. Você, quando está conversando com ele, você percebe que o tempo todo o comportamento dele já foi moldado para isso. Ele é uma pessoa autorresponsável. As pessoas de sucesso entendem que são 100% responsáveis pelos seus resultados. E é exatamente isso. E é isso que eu quero dizer para vocês aqui, que já é o primeiro erro, que é a falta de autorresponsabilidade. Ah, lá vem a Cíntia com conselho motivacional, clichê. Gente, vocês não têm noção do quanto a vida de vocês pode mudar depois que vocês entenderem, né? Mudar essa mentalidade, esse mindset, que vocês são 100% responsáveis pelas suas decisões, que nós somos 100% responsáveis pelas nossas decisões, por tudo que acontece na nossa vida, né? Eu vou dar um exemplo, mais um, adoro trazer exemplos, porque eu acho que isso conecta muito aqui com vocês. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo recentemente. Olha só,
Eu vivia reclamando de uma pessoa que trabalhava comigo. E ela tinha muitas, inúmeras qualidades, mas ela deixava muito a desejar nas entregas que ela tinha que fazer. Pouco proativa, mas muito boa para realizar as tarefas, sabe? E geralmente ela Conheço fazia. muita gente assim. Você Se conhece? mandar, faz direitinho, perfeito, mas tem que ficar Tem mandando. que ficar mandando. É. E geralmente, Érica, ela fazia tudo muito bem, sabe? O que eu pedia, mas eu tinha que ficar pedindo. E aí, no momento em que eu estava reclamando dela, me veio um insight, né? Aquele estalo que a gente fala. Gente, eu posso resolver isso. Também é minha culpa. Eu preciso me autorresponsabilizar por isso também. Então, eu planejei previamente todas as tarefas que ela tinha que fazer naquela semana e passei para ela. No final da semana, a gente rodou uma ferramenta que a gente chama de PDCA, né, Érica? Planejar, desenvolver, checar e agir. É uma ferramenta, gente, sensacional, mas Eu num amo. outro vídeo a gente vai explicar melhor como que ela funciona e como que ela pode ajudar vocês aí no dia a dia. E aí a gente rodou o PDCA e a gente ajustou algumas coisas. E aí o que aconteceu? Não precisei reclamar mais dela. E ponto, é isso. O nosso real poder realmente ele só começa a ser demonstrado no dia em que a gente resolve assumir nossa própria vida por inteiro, né, na verdade, sem atribuir a ninguém a responsabilidade por nossos erros e fracassos. Ninguém tem obrigação, gente, de construir ou facilitar nossos caminhos, erguer as paredes da sua casa ou torcer pelas suas vitórias. E só quando a gente entende isso que as coisas começam a acontecer. E é um ato de coragem, porque implica ser responsável por tudo que de bom e o Uhum. que de ruim pode acontecer. Ecker, que é autor do livro Segredos da Mente Milionária, você já leu esse livro também, né, Érica? Não, eu amo. Amo esse livro, Várias adoro. dicas boas, vários insights, é sensacional. Sensacional, um livro pequenininho, super indico aqui também. E ele diz o tempo todo, né, no seu livro, são os nossos atos, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos que constroem o nosso sucesso ou o nosso fracasso. A Uhum. mudança sempre vai estar nas nossas mãos. E a gente tem que fazer uma escolha, se a gente quer ser parte da solução ou parte do problema. Isso é autorresponsabilidade. E a autorresponsabilidade, ela implica esforço, ela implica poder e liberdade de ser quem você escolhe ser. E é muito importante aqui, gente, a gente ter consciência de que tudo que a gente faz, ele vai gerar resultado. Pode ser resultado ruim, pode ser resultado bom, mas tudo aquilo que a gente faz hoje é semente do que a gente quer colher amanhã. Esse é o único caminho para a gente assumir o papel de ser protagonista e realizar os nossos sonhos, os nossos objetivos. A realidade da nossa vida está exatamente como a gente encara os fatos, né? Entender que nós somos as únicas responsáveis pela vida que a gente tem levado. E com isso, somos as únicas responsáveis por mudar e as únicas Uhum. responsáveis por tudo que acontece na nossa vida. Mas quando a gente toma essa consciência, né, quando a gente muda essa mentalidade do quão importante é assumir as nossas próprias escolhas, aí sim, as coisas vão ficando mais fáceis de lidar e a nossa vida vai ficando cada dia mais leve. Cintia, isso que você falou sobre autorresponsabilidade é muito verdadeiro. Você falou aí que é uma coach, né? Tá parecendo conselho de coach. Não é, porque aconteceu comigo quando eu assumi a autorresponsabilidade, quando eu entendi que as coisas só iam acontecer se eu agisse. E eu tenho uma lembrança, assim, eu conheci a autorresponsabilidade quando eu fiz Empretec. Eu conheci o termo, né? Eu conheci quando eu fiz Empretec. O Empretec é aquele curso de metodologia da ONU que no Brasil é aplicado pelo Sebrae, né? Eu fiz Empretec em 2013. E no Empretec, qual que é a ideia do curso? É a gente desenvolver características para a gente ser um empreendedor melhor. O curso ele foi feito baseado em uma pesquisa que todos os comportamentos eles podem ser desenvolvidos. E a autorresponsabilidade é um comportamento que pode ser desenvolvido. Então, nesse curso, eu me agarrei com a autorresponsabilidade, eu falei, essa aqui é a minha. É nesse momento agora que eu vou mudar. E eu comecei a lembrar do passado, das coisas que eu tinha feito. Nossa, como que eu me colocava como vítima, como que eu colocava a culpa no outro.
Olha, quando os meus pais separaram, eu tinha 15 anos, mais ou menos, a gente entrou numa situação financeira difícil, né? Separação. E aí eu passei no Colune para fazer ensino médio lá em Viçosa, e minha mãe tinha que me sustentar em outra cidade, morando em outra cidade. Então eu fui para lá, fiquei 3 anos cursando o ensino médio e morando longe da minha mãe. E ela fazendo um esforço gigantesco para me manter lá. Minha mãe nunca foi essa vítima. Então, ela fazendo um esforço gigante para me manter lá, conseguiu, eu fui, estudei. Quando chegou no final dos 3 anos, eu precisava fazer um cursinho pré-vestibular. E não, minha mãe não tinha condições, ela já estava assim, no limite dela, ainda sustentando mais 2 filhas. Eu não tinha condição de pagar o melhor cursinho que tinha lá. Ela pagou um cursinho para mim, eu fiz cursinho, mas não foi o melhor que tinha. E eu, na época, eu queria tentar medicina. Eu estava tão decidida que eu tentei medicina e agronomia. Então, você vê como é que tem relação, né? Muito. E aí eu fiz. Na época era diferente do Enem. Então, eu fiz. Né, me inscrevi, acho que em Belo, na UFMG e na UFJF, em medicina. E em Viçosa eu coloquei agronomia. E aí não passei, né? Não tinha como passar, a pessoa também não estudava direito. E aí, o que eu fiz? Ô, gente, não passei não, porque né, não tinha como fazer cursinho, não deu. E fiquei um tempão jogando essa culpa aí na sociedade. A culpa é, né, coitado de mim, não tinha dinheiro para fazer cursinho. E acreditando nessa história, né, Érica, que você contava. A gente acredita, a gente fala tanto que a gente acredita. E aí um dia eu estava vendo televisão, aí aparece aquele caso do menino que achou os livros no lixo, estudava e pedia livro na casa dos outros, e aí passou em medicina, não sei quantos lugares. Aquilo foi um tapa tão grande na minha cara que eu acho que eu fiquei até roxa. Falei, gente, olha aqui, eu não passei porque eu não estudei. A culpa é minha, eu não estudei. E depois que você entende isso, nessa questão da autorresponsabilidade, as suas próximas ações, então eu preciso corrigir isso. Se eu quiser passar no que vem, eu não vou ficar esperando para culpar os outros. Eu preciso estudar. Um fato. Eu tenho que fazer só no cursinho? Não. Tem outros jeitos. O menino que não tinha, numa situação muito pior que a minha, conseguiu o livro no lixão, estudou e passou. E porque eu, pobre coitada, vítima da sociedade, com uma condição melhor que a dele, não poderia estudar. Aí você entende, né? Tudo que você quiser fazer. Só depende de você. Não tem outra. Não adianta, né? Assim, igual como você disse aí, ficar esperando as pessoas aplaudirem a gente ou ajudarem a gente. Não, é você. Você que vai fazer a transformação na sua vida. Exatamente. E aí, quando a gente se transforma, as coisas vão se transformando à nossa volta, né? Tudo muda, né? Mas a mudança depende única e exclusivamente da gente, né, Érica? Com certeza. E tem uma outra coisa, Érica, que eu queria conversar aqui também, que vai fazendo muito sentido, e aí eu venho falar até do segundo erro, que a nossa vida ela é determinada exatamente pela maneira como a gente lida com as situações, né? E esse é um erro muito comum, que é o medo do julgamento, e é o segundo erro que a gente traz aqui para vocês. E cá estamos a gente falando de erro novamente. Sempre o medo vai permear muitas falas nossas, porque muitas pessoas deixam de agir por medo do que o outro vai falar, do que o outro vai pensar, e a gente usa o medo como um trampolim, como uma justificativa para a gente se esquivar de desenvolver o nosso verdadeiro potencial. E esse aí, medo, né, Cíntia? Desculpa te interromper, mas esse medo do julgamento, igual a minha desculpa ali atrás, sim, eu não queria falar que eu tinha sido preguiçosa e não tinha estudado. O medo do julgamento faz a gente não sendo autorresponsável, faz a gente colocar a vítima no outro, né? Tudo tem essa relação, né? Exatamente. E aí, aí a gente tem uma escolha aí também, né? Ou a gente continua seguindo aquele caminho confortável e aparentemente seguro, ou a gente vira chavinha. Só que essa postura da gente ficar se esquivando, usando o medo como um trampolim, continuando na zona de conforto, isso é um engano. Porque, na verdade, a gente nunca vai estar livre de uma instabilidade, de uma casa, essa questão da zona de conforto. Nós nunca estamos na zona de conforto. Nem quem hoje trabalha na CLT, né, acha que, não, eu passei num concurso público e tal, estou ali na segurança. Não tá, não, gente. Segurança não existe.
todos nós vivemos nessa, a gente não está livre dessa instabilidade. E aí, Érica, eu me lembro muito quando eu comecei aqui no digital e quantas pessoas me chamavam de blogueirinha. Claro, né, que eu tinha pessoas que vinham com aquelas críticas maldosas e umas realmente críticas construtivas, mas eu te confesso que lá naquela época eu tive que ter muita inteligência emocional para lidar com isso. Por quê? Porque eu tenho um valor muito forte, que é o valor da reputação. E isso foi importante, né? No meu processo de autoconhecimento, foi importante eu entender meus valores, foi fundamental, porque foi a partir deles que eu comecei a tomar decisões na minha vida. São os nossos valores que governam as nossas decisões. E aí eu precisei a cada dia, né? E a cada dia eu faço isso, porque esse é um processo, a gente nunca vai estar livre dele, fortalecer a nossa inteligência emocional. E nesse fortalecimento eu não dava importância para o que os outros estavam pensando, falando, né? Eu entendia que tinha, sim, críticas maldosas que iam acontecer, mas que aquilo ali ia ser um veneno na minha vida só se eu quisesse beber aquilo. E eu não estou aqui no digital pensando que eu não vou estar propícia a ter críticas, né? Eu não posso ser hipócrita, né, Érica? Você também sabe disso, você está aqui junto comigo, e a gente tem que ser aberta a pensar que vai acontecer sim. Mas isso é a nossa transformação, é o fortalecimento da nossa inteligência emocional. E eu mudei isso. Por quê? Porque eu focava no meu objetivo. Eu pensava nele, que eu queria me realizar, que eu queria trabalhar com o que eu amava, né? E só assim que eu ia conseguir realizar esse sonho meu. E medo e crítica não ia pagar minhas contas. Então, o que eu quero dizer para vocês? Que às vezes você não vai ser o melhor, mas nem por isso você deve deixar de dar o seu melhor em tudo que você for fazer. Não tenha medo das coisas que acontecerem, das adversidades, das dificuldades que vierem, né? Porque quando a principal fonte da nossa autoestima está naquilo que a gente faz pelo externo, sempre querendo fazer algo para as pessoas em busca de aprovação, de reconhecimento, aí esse é um caminho muito curto para a gente se machucar. Então, coloca o seu valor nas opiniões, se você colocar, né, o seu valor nas opiniões ou nas respostas do mundo externo, isso vai te tornar cada vez mais dependente de como você é avaliado pelos outros. Aqui nas redes sociais, a gente vê isso o tempo inteiro. Isso se torna muito frequente, que é aquela carência digital, né, que não tem nenhuma relação com realização. É só mesmo dependendo da opinião do outro, se teve mais curtida, se não teve, se alguém foi lá e viu, enfim. Faz sentido isso para você, Érica, que eu falei? Você também já sentiu esse medo em algum momento? Que sinergia, né? A gente falou de medo no outro vídeo nosso no canal, e você falando aí da clareza, de você ter certeza do seu objetivo, isso jogou luz no monstro, né? Então, assistam esse vídeo, ele é muito importante, mas a gente está sempre falando do medo, porque esse medo, ele realmente ele acompanha a gente. E o medo do julgamento, que você falou, eu acho que é o maior medo das pessoas. É o medo de errar e o medo do julgamento. E aí você fica esperando do outro, esperando do externo. E aí a chance de machucar é muito grande, né? Então, é essa consciência, né? Tem como a gente trabalhar isso, né, Cíntia? Quando você tem essa consciência, essa clareza, você vai trabalhando essas questões, esse medo, ele não some, né? Ele sempre tá ali. Mas você não deixa ele te paralisar. E é essa a diferença. E é engraçado, porque a gente está falando desses 5 erros, aí a gente falou de autorresponsabilidade, o medo do julgamento. Comecei a falar, não era nem tema ainda, mas do autoconhecimento, que você também falou, porque é um ciclo, né? Eles estão totalmente interligados, são chavinhas de um quebra-cabeça. Então, a autorresponsabilidade, o medo e o autoconhecimento. Não existe nenhum processo de mudança sem autoconhecimento. Não tem como, né? Você falou aí, o processo, a gente precisa entender nossos valores e N outras questões para a gente conseguir avançar. Então, às vezes, a pessoa ela aprende um monte de ferramenta, faz a meta dela bonitinha, tá lá no papel, planejamento, e não anda, porque tem alguma coisa aí que está errada. E às vezes é isso, é porque é um processo que ele começa no interno. É um processo árduo, né, difícil, ele é demorado, mas é um processo, sem ele não anda, né? A rodinha não vai caminhar.
esse processo de dentro para fora é a única forma de você conseguir ter clareza e leveza e estar bem para você alcançar os outros seus objetivos. Porque às vezes a pessoa ela não está no momento certo, assim, não está preparada, ela mesma se cobra tanto. Se ela já está se cobrando tanto, ela já está se julgando tanto, ela já está se depreciando tanto, imagina quando começarem as cobranças externas. Vamos supor que ela inicie um processo igual ao seu aí, que sempre vai ter, você sempre vai ter esse julgamento, principalmente esse de redes sociais. Se ela inicia um processo, se ela já não está bem com ela, primeira crítica que ela tiver, ela vai parar. Então, o autoconhecimento e essa clareza, igual você tem, não, eu tinha um valor forte que é a aprovação, as pessoas estavam me julgando e eu avancei assim mesmo. Nossa, que menininha! Mas é porque primeiro lá atrás, eu tenho certeza, você passou por esse processo de autoconhecimento e você jogou luz no medo. Então, esse processo de autoconhecimento, a gente deveria ter colocado ele lá em cima. Não tem como passar por nada, nenhuma transformação na nossa vida, sem ter esse autoconhecimento. Eu cansei de comprar curso na internet, e outras coisas, que tinha uma ferramenta maravilhosa. Todo mundo está comprando, eu vou comprar também, deve ser bom, né? Aí, comprei, não vou fazer. Isso aqui vai transformar minha vida, transformou nada. Eu não estava pronta, eu não sabia se aquilo tinha a ver com o meu objetivo final. Eu fui ali no meio. E aí não dá resultado. Ah, meu Deus, não deu resultado. Por que será? Porque faltava autoconhecimento. Quando você tem autoconhecimento, todas as suas ações, elas se tornam mais claras, né? Você passou por esse processo, eu passei por esse processo, as suas mentoradas passam por esse processo. Então, tudo que você vai fazer torna muito mais claro. E uma coisa que é super importante, quando você se autoconhece, você começa a entender suas falhas. Quando você entende suas falhas, você tem a oportunidade de mudar, de melhorar cada dia um pontinho. Mas se você não quer nem conhecer, como é que você vai dar remédio para uma dor que você não sabe que tem, né? Como dar o remédio certo? Então, isso é importante por dois motivos. Se você entende os seus pontos negativos, você pode melhorá-los. E se você entende seus pontos positivos, isso te dá segurança, né, autoconfiança para seguir em frente. Porque senão a gente vai falar de um próximo erro também, né? Tem o medo, tem a falta de autorresponsabilidade. E se você não tem segurança, você vai parar o processo logo ali na frente. Então, o autoconhecimento é uma das chaves, né? Ele está ligado à peça do quebra-cabeça. Não dá para andar, não dá para prosseguir sem ter autoconhecimento. É isso, Érica. Eu costumo dizer que o autoconhecimento é um processo diário, né? Ele tem início, mas ele é infinito. Porque todos os dias a gente está nesse processo de autoconhecimento. Mas só como você falou, quando a gente se abre para entender, né, e aprender sobre ele e reconhecer que é no autoconhecimento que a gente começa a ter clareza sobre os passos que a gente vai dar, as coisas começam a mudar. E aí a gente vem falando da questão do medo da opinião alheia, né? Onde eu falei anteriormente, que foi o segundo erro aí, né? E quando a pessoa se sente mais confiante, independente das críticas, de opiniões, vai acreditar que ela é capaz de conseguir tudo que deseja, isso é um ciclo. E este ciclo, Érica, ele envolve o quarto erro que a gente vai dizer aqui agora, que é não saber dizer não. E a gente acaba, gente, muitas vezes dizendo sim para tudo e dizendo não para a gente mesma. E para fugir de sentimentos negativos, a gente acaba aceitando ajudar os outros em tudo. E esquece de ajudar a gente mesmo, né? E aí entra mais uma vez a minha história aqui. Essa questão do valor forte de reputação, né, que eu tenho, que eu acabava dizendo sim para tudo, por quê? Porque eu tinha medo de julgamento. Eu tinha medo, mas o que o outro vai pensar? Aprovação. O que o outro vai dizer? Vai falar que eu não sou boazinha, né? A síndrome da boazinha, eu tinha que ser boazinha para todo mundo, fazer tudo para todos. E o que acontecia, Érica? Eu acabava virando a agenda dos outros. E eu acabava vivendo os sonhos dos outros, que eu não tinha tempo para viver os meus. Não sobrava, eu era a agenda de todo mundo. Enfim, isso foi durante muito tempo na minha vida. E como que eu podia ser a protagonista da minha história? Como?
E pela minha experiência de vida, né, do que aconteceu comigo, e hoje, nas dezenas de atendimentos, Érica, que eu já fiz, né, que eu já realizei, de consultoria, de mentoria, eu percebo que esse é um dos maiores problemas das pessoas. É um problema da grande maioria das pessoas, né? É o não saber dizer não. E aí, a gente vai para o quinto erro, Érica, para fechar. O quinto erro, ele é de matar. Eu falei um pouquinho dele aqui e vou continuar falando. Qual que é o quinto erro? Imediatismo. A pessoa, ela quer que as coisas aconteçam na vida dela de um dia para o outro. Às vezes ela está se comparando demais com o externo, né, com o vizinho, com outra pessoa que está fazendo. Cada realidade é uma. E às vezes ela está vendo até, nem a pessoa nem alcançou o sucesso ainda, mas ela está vendo a jornada. Nossa, que trabalheira! E ela desiste. Na verdade, aqui são duas coisas que estão relacionadas. Uma é ser imediatista e a outra coisa que impede ela de ser protagonista é a falta de constância, não ter constância. Por quê? O imediatismo leva à falta de constância. Ela é imediatista, ela acha que ela vai plantar hoje e vai colher amanhã. E aí isso não acontece, aí ela, meu Deus, não está dando certo, não vou, não tem ferramenta, não tem nada. Ela acha que não está dando certo, né? Ela não avaliou direito, mas ela acha que não está dando certo, está demorando muito a obter resultado e para. Então é por isso que muitas pessoas fazem as metas no final do ano, que é só uma ideia aquilo, ela não tem a real transformação, está faltando reconhecimento de valor, está faltando autoconhecimento, tá faltando dizer não para um monte de coisa, porque toda mudança, né, Cintia, ela existe mudança de mindset, mudança de hábitos. E não é assim, não dá para você mudar de um dia para o outro. Não. Existe todo um processo. Então, mesmo que você tenha lá sua ferramenta, sua planilha linda de metas, coisa E mais cada um tem o bonitinha, seu, né, Érica? A gente às vezes fica cada querendo um medir a tem o nossa seu. vida com a régua do outro. Não, exatamente, não adianta. Então, mesmo que você tenha, menina, eu tenho aqui, você está falando aí de planejamento, sempre estão falando de planejamento aí, de meta, eu tenho o meu, mas não vai, não. Eu sei por que não vai, porque esse processo, ele é árduo, só que ele é árduo com resultados. Não existe colheita fácil, né? Se fosse fácil, todo mundo faria. E não faz, não é todo mundo que tem sucesso, porque a pessoa está ali, não é protagonista da vida dela. E por que ela não é protagonista da vida dela? Porque ser protagonista envolve várias mudanças e nessas mudanças tem algumas coisas que vão ser ruins. Só que a gente tem essa tendência, né? Eu acho que pelo nosso instinto de sobrevivência, a gente tenta fugir do que é ruim, tenta fugir do que pode dar errado. Então a gente fica com isso na cabeça, só que tem que pensar que também pode dar certo. E no percurso tem coisas boas e tem coisas ruins, mas tem coisas boas. Então, é focar nisso, sabe? A gente tem que ver que está demorando, mas a gente está dando passos pequenos, caminhando com relação ao nosso objetivo, a se tornar protagonista. Está tendo uma mudança, mesmo que pequena, lá no final ela vai ser grande. É o que a gente fala, né? Põe o pé que Deus põe o chão. Começa devagarzinho. A gente fica relutando em ter essas experiências com a frustração. É do ser humano, né? E aí a gente tem medo de errar. Só que se não tentar, não erra. Como é que você vai errar ou acertar se você nem está tentando? Então, como melhorar um pouco isso, né? Não se cobre tanto. Dá o primeiro passo. Entenda que a transformação, ela não vem da noite para o dia. Ela exige mudanças. Fiz uma semana que não deu certo. Não vai dar. Desiste, né? Pois é, e aí desiste, porque o resultado não veio, não vai vir, não é assim. Então, é um processo, a gente precisa ser menos duro com nós mesmos. Nós somos muito duros, a gente, mas não tá dando errado, então você muda para outra coisa. Aí é aquela falta de constância também, né? Tanto na mudança do planejamento, então, por isso que a clareza, a gente fala que eles estão interligados, né? É um quebra-cabeça, é o autoconhecimento, tá tudo relacionado. Porque se você tem autoconhecimento, você sabe, não, eu tenho certeza que é isso aqui que eu quero. E eu vou caminhando devagar. Você não fica trocando toda hora no meio do caminho. Essa falta de constância, ela diminui. Então, não seja duro, né? Comemore os pequenos passos que você tem dado. A gente, então, já falou, né, dos 5 erros. E eu acho que a gente podia fazer
um combinado aqui com o pessoal que está nos assistindo. O que que você acha? Eu acho incrível. E o combinado vai ser o seguinte, hein, gente? A partir de hoje, você vai parar de cometer todos esses 5 erros aí que a gente falou e mudar esse jogo. Porque são exatamente esses erros que estão te estagnando, que estão impedindo você de realizar seus sonhos. Combinado? Então, se você tá aí firme com a gente nesse combinado, escreve aí nos comentários. Combinado. E, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Crescer dói, mudar dói, porque envolve romper algumas barreiras que nos são impostas pelo mundo e por nós mesmos. É um ato de remar, muitas vezes, contra a maré, para que a gente seja realmente a protagonista. Mas é necessário. Porque senão a gente vai sempre ficar estagnado na zona de conforto e nada vai acontecer na nossa vida. Então, seja autorresponsável, se conheça, não tenha medo da opinião dos outros, aprenda a dizer não. E não espere a mudança do dia para a noite. Ó, os 5 erros aí que estão te impedindo. Ah, e o mais importante, não esqueça de compartilhar esse vídeo e se inscrever no canal. E ativar esse sininho aqui que está aqui embaixo. Aqui é um canal que a gente vai estar sempre aprofundando todos esses conteúdos e muito mais. Vamos dar várias outras dicas para vocês se tornarem a mulher dos seus sonhos. É um trabalho diário, árduo, mas olha, com inúmeros retornos, inúmeros resultados. Então, bora começar agora? Bora, Érica! Bora! Eu já estou dando pequenos passos rumo à minha transformação e alcance realização total.